Fala aí, pessoal, mais uma vez estou aqui com vocês para dar sequência ao nosso trabalho, correto? Do nosso canal do YouTube, O Destilador, correto? E como prometido, né? A gente começa agora a falar sobre o quê? Insumos, correto? Insumos de produção de gin e suas características, suas condições, o que ele traz, o que ele não é, qual a diferença de um e de outro. E mais uma vez pedindo vocês para se inscrever no meu canal, pedindo vocês para colocar lá, ativar o sininho para mais vídeos, dar as suas opiniões, dar as suas críticas nos comentários e também se inscrever lá no nosso canal, tá bom? E aí, gente, falando desse trabalho, a gente vai começar agora aqui falando de tudo aquilo que a gente precisa para iniciar hoje a fabricação do nosso gin. Essa fabricação, como eu disse anteriormente, ela leva vários tipos de botânicos que trabalham aromas e paladares, correto? E a matéria-prima, o insumo básico de produção do gin, vou começar falando, é esse aqui. Álcool de cereais, correto? É um álcool obtido, o álcool de cereais é obtido do álcool etílico hidratado, feito de cereais como milho, arroz e o sorgo, que eu vou falar posteriormente. A transformação de álcool é feito em um processo de destilação chamado dry milling, que é a moagem da cana ou a moagem do grão, para se obter o que? O açúcar daquela bebida, certo? Depois ocorre a fermentação. Mediante esse açúcar, correto? É feita a fermentação, chamada de hidrólise enzimática. Essa hidrólise enzimática é o amido de cereais transformado em açúcar, logo depois da fermentação. Por quê? A levedura alimenta-se desse açúcar e expele CO2 e álcool. Após esse processo, a gente entra no processo de destilação, que é purificação da bebida. Destilar nada mais é que purificar o álcool, e encontrado nesses mostos açucarados, correto? Transformado em etanol, que é muito comum, correto? E o mais utilizado, que todos conhecem mais, é o etanol retirado da cana-de-açúcar, certo? Que é utilizado para combustíveis de veículos, correto? Enquanto que para o álcool de cereais, que é usado arroz, milho ou outros cereais, correto? O resultado se obtém de uma mistura muito mais fina, muito mais delicada, que destina-se à fabricação de perfumes, essências, dissolução de própolis, de licores, de gin, de vodka, entre outros consumos humanos. Por isso que é chamado de álcool de cereais. Só que deixar bem claro, gente, o seguinte: álcool cereais em natura não é feito para consumo humano, por mais que seja levado a consumir, levado como algo de consumo humano. Ele não pode ser consumido puro. Ele é purificado novamente dentro da destilação, correto? Então, gente, baseado nisso, qual a diferença do etanol de cereais e o da cana-de-açúcar? Por ser um produto não agressivo, a pele, por exemplo, diferente do álcool extraído da cana-de-açúcar, que é mais usado para combustíveis, como dito anteriormente, o álcool de cereais é muito utilizado em perfumes, desodorantes corporais e ambientes. Esse tipo de álcool também é encontrado em bebidas, tais como vodka, gin, licores e etc. Certo? Vamos então falar um pouco do que? Das matérias-primas, porque o álcool de cereal é muito comum. Você encontra em farmácias, você encontra na utilização, o álcool neutro, certo? Tem várias denominações.
Então, cara, vamos então falar um pouco mais, deixando o álcool de cereais, falar sobre o quê? As matérias-primas de nossa primeira bebida, o gin, que já é o álcool de cereais, o primeiro insumo. O termo botânico para o gin refere-se a ervas, sementes, condimentos, frutas e tudo mais que você incluir na fabricação do gin, adicionando elementos aromáticos e de paladar à bebida. Cada botânico tem sua característica, seus paladares, seus aromas próprios. E existem, gente, uma infinidade de botânicos. Eu já disse anteriormente, posso citar vários aqui, certo? Que podem ser utilizados na elaboração da bebida. Cara, você usa chá de camomila, chá de carqueja, uns usam lúpulo, que também é um tipo de botânico, correto? Vocês podem usar frutas, vocês podem usar chás, tipo carqueja. Olha, gente, a farmacopeia mundial, que é o que define como botânicos, é muito extensa. E por ser tão extensas, certo? A gente aqui, vou tentar explicar um pouco aqui para vocês, alguns botânicos mais utilizados no gin, certo? Ou então no preparo do gin. E começamos com o que é o principal botânico, correto? Que dá nome à bebida gin. Eu falo para vocês, gente, do zimbro, que é esse aqui que está na minha mão. Depois eu vou mostrar para vocês as fotos, vou mostrar a planta, mas é o zimbro. O zimbro, ou bagas de zimbro, correto? É um pseudofruto, tá? Conhecido como especiaria, que é utilizado há centenas de anos na cozinha do noroeste europeu e também pelos indígenas norte-americanos, tá? A utilização culinária do zimbro cinge, em geral, as bagas, sendo preferida as de cor negra, que são essas aqui que eu estou com ela na mão. Tá? Enquanto na utilização de destilados, são preferidas bagas com desenvolvimento completo, que é essas aqui. E, mais ainda, maduras. Ela é bem madura para poder obter os óleos essenciais do zimbro. Na preparação dos gins, o sabor e aroma é dado por bagas já completamente crescidas, certo? E de cor escura, típica das bagas maduras. O sabor das bagas maduras, enquanto escuras ou negras, apresenta um perfil denominado de óleos essenciais, do grupo do pinemo, correto? Que eu irei explicar posteriormente, com traços que são, em geral, descritos como sabores tipo resinoso e o pinho, que é o que caracteriza o gin. Quando as bagas estão totalmente maduras, esse fundo tipo pinho ganha notas descritas como próximo a sabores associados aos citrinos e a ervas aromáticas, tá? As camadas externas da baga, que não dá para ver no momento, são relativamente pobres em sabor, tá? E funciona a razão pelo qual as bagas em geral, ligeiramente maceradas antes de serem usadas como condimento em confecções culinárias ou como aromatizantes de bebidas, podem ser utilizadas frescas também, tá? Ou secas, mas a intensidade do seu aroma e sabor declina com a secagem, ou seja, ela diminui com a secagem e o tempo que ela está fora do pé. E de armazenamento, razão pela qual são geralmente utilizadas elas maduras e frescas, tá? E o melhor de todos os mundos, é claro, não é o caso nosso, para a produção de uma bebida a nível comercial, o ideal seria utilizar após a colheita, mas não é o nosso caso na atualidade.
A gente utiliza as bagas frescas, tratadas e entregues para ser feito como aromas e paladares do gin, tá bom? Baseado nisso, a gente tem o zimbro como o principal ingrediente da nossa bebida, gin, tá bom? Eu vou falar mais pra frente de drinks e tudo mais, processos, drinks e tudo mais, mas hoje é o que mais se utiliza na produção do nosso gin. Pois bem, gente, vamos passar agora para a nossa segunda matéria, nosso segundo insumo, que é utilizado para dar suavidade, uma certa picância, certo? Que é o nosso coentro, sementes, tá aqui, correto? Vocês vão ver fotos da planta e um videozinho desse insumo, correto? O coentro, gente, é muito utilizado na cozinha nordestina brasileira, norte e nordeste do Brasil, né? É uma comida, eu como mineiro, eu utilizo, gosto muito desse tipo de condimento nas comidas. Eu gosto de cozinhar, tenho como hobby a cozinha. E eu uso muito coentro com peixe, tanto a folha como a semente, são condimentos para o meu paladar maravilhosos. O paulista, de modo geral, eu por viver muitos anos em São Paulo, vejo que ele tem uma certa resistência ao coentro. Mas eu quero deixar bem claro, gente, o coentro, ele não tem as mesmas características na bebida, porque ele é inserido de forma diferente, certo? Enquanto na culinária, ele é inserido diretamente no alimento que se come, tanto em folhas como semente, tá bom? Então eu quero deixar claro que o coentro, para quem não gosta de coentro, ele não tem as mesmas propriedades na bebida. E o coentro, gente, embora a origem dele seja bem certa, sabe-se que os egípcios antigos já utilizavam para embalsamar. É isso aí mesmo, embalsamar múmia. O coentro para dar aroma. E aos corpos, embalsamar os corpos como planta medicinal. Tá? Eles se atribuíam propriedades digestivas ao coentro, que realmente ele tem uma propriedade digestiva, calmante, certo? E quando usado externamente, para alívio de dores das articulações, como banhos e tudo mais, entendeu? Reumatismo, esse tipo de problema. Ele é provavelmente originário da bacia do Mediterrâneo, tá? Onde os gregos e os romanos utilizavam em pratos e bebida. O coentro, como eu disse anteriormente, é muito utilizado na cozinha indiana e árabe também. Em Portugal, é muito comum, na Europa, pratos tais como as sordas e as tradicionais sopas de cação e carne de porco alentejana, que são comidas típicas portuguesas. É utilizado também para temperar saladas. Mais ao sul do Algarve, em Portugal, a sua utilização é pouco frequente, tá? Na região da Grande Lisboa, o seu uso é muito limitado. É só uma ideia da utilização do coentro pelo mundo, tá bom? No entanto, desde há alguns anos, também aquela zona do país se rendeu à região de Lisboa, ao seu aroma perfumado e passou a entregá-lo na sua alimentação. Como eu disse, no Brasil, todo mundo conhece coentro, na culinária norte-nordestina, tá bom? E esse é só uma ideia de botânico. Ele traz estabilidade no aroma do zimbro dentro da bebida do gin. Mais para frente, no processo, eu vou mostrar para vocês como a gente extrai os óleos essenciais e os aromas desses botânicos que eu venho falando para vocês, tá bom? E baseado nesse nosso vídeo, a gente vai continuar falando de mais um botânico que é utilizado também amplamente em larga escala em vários tipos de gin, que é a pimenta da Jamaica. Ela tem um aroma doce, ela não é ardida, correto? E a pimenta da Jamaica é chamada de pimenta dioica, correto? Ou pimenta da Jamaica, como propriamente dito o nome. Como é conhecido popularmente, vem da árvore da família das mitáceas,
muito comum na região da América Central e do Caribe, onde fica a Jamaica. Essa especiaria é bastante apreciada em cozinha de todo mundo também, tá? Seu sabor e nuances adocicados pode assemelhar a canela, a noz moscada, a cravo da Índia, que também é um botânico, mas é muito moderada no quesito ardência, correto? Ela traz as características de frescor na bebida dentro do trabalho de infusão, tá bom? Mais um produto está aqui, vocês vão ver mais tarde o que é a pimenta da Jamaica. E outra pimenta que é muito conhecida, certo? Para produzir gin, vou falar dela aqui, uma das pimentas, que é a pimenta do reino, ou pimenta preta, certo? As espigas são colhidas, eu vou mostrar fotos posteriores, colhidas quando as drupas é o caulezinho cheio de pimenta, estão completamente desenvolvidas, de coloração verde, verde claro ou amarela, tá? Debulhadas mecanicamente em debulhadores ou manualmente. Há produtores que costumam debulhar a pimenta. Nesse caso, as espigas são colocadas para secar ao sol. E durante o processo de secagem, as drupas, que vocês vão ver foto posterior, do eixo, as drupas vão secando e vão se desprendendo do caldo, da espiga, do eixo da espiga, né? Durante o processo de revolver a pimenta para a secagem, aí ela fica uniforme, secando ao sol, correto? E vai ser misturado o mesmo processo do café, correto? Com rolos de madeira para serem espalhadas, certo? E misturadas o produto. A maioria da pimenta do reino é produzida e seca ao sol, como dito anteriormente. Muito utilizadas em nossa culinária, ela tem uma certa ardência nos temperos de carne, principalmente, de frangos, carnes, aves e peixes também, né? Então, gente, a pimenta do reino, ela faz parte do nosso cotidiano, ela tem uma utilização igual a pimenta da Jamaica, só que ela traz uma certa picância à infusão da bebida. E essa picância equilibra também o nosso sabor na mistura imensurável de sabores da nossa bebida gin. Gente, isso é uma ideia do que é a produção, correto, de gin. Eu estou aqui esclarecendo e caso tenham dúvidas, já falei, cara, se inscreva no meu canal, procure no e-mail, mandem e-mail para destilador.eco@gmail.com, certo? Ative o sino para poder ter lembretes de novos vídeos, correto? Sigam-me no canal YouTube, a posteriori. No Instagram, eu vou estar linkando o Instagram, que é o Destilador_01, ou o Destilador no Instagram. Vou estar no Facebook, vou estar no TikTok, trazendo para vocês mais informações. E quem tiver interesse, costumo dizer, mais para frente, vou estar lançando uma plataforma de cursos para Home Distillator, para vocês destilarem a sua própria bebida, com característica pessoal. Gente, muito obrigado. Obrigado a todos de coração. Fique em paz. E mais uma vez a frase que eu não canso de repetir: bebam com responsabilidade. Se beber, não dirijam. É perigoso. Tá bom, gente? Muito obrigado. Fiquem em paz. Nos vemos no próximo vídeo, viu? Até mais. Tchau, tchau.